Tudo isso que eu vou falar com vocês hoje à noite, rapidamente, e o que vocês foram vindo ao longo desse mês de fevereiro, tem exatamente esse objetivo de a gente entender que é um relacionamento com Deus, que isso é o que se espera, que a vida eterna é isso, é esse relacionamento de amor. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você se ama. Então, se você quer entender Jesus, se você quer entender a palavra de Deus, se quer entender o projeto de Deus para a sua vida, é só entender amor. O amor, que não é sentimento, o amor é um compromisso tão sério que Deus faz conosco, que é doação, a entrega que Ele faz por você e por mim. Então, o nosso amor não tem a ver com o que a gente recebe das pessoas, quando a gente pensa em um casamento, em alguma coisa, é a nossa entrega. Deus amou tanto que se deu. Então, quanto mais nós nos doamos para as pessoas, é porque nós amamos a Deus. Então, espero que aprendamos isso. Ele diz que não dá para amar a Deus sem amar as pessoas. Então, a gente aprende a amar a Deus, mas Ele fala: para você chegar até mim, depois que você diz que me ama, você tem que amar os que eu amo. Então, passa por nós, passa por cada um de vocês que estão sentados aqui. Para resumir e dizer rapidamente para você que está vindo só hoje à noite, isso aqui é resultado do trabalho desde o ano passado, né? Já há algum tempo, desde quando estou aqui, mas mais especificamente o ano passado começamos a trabalhar com planejamento estratégico, para a gente entender a nossa igreja, conhecer essa igreja, como é que a gente podia trabalhar melhor com vocês. Então, isso que você está vendo é resultado disso, né? Então, não é uma coisa, não é um modismo, não é uma coisa legal para você ver, é uma coisa que deu muito trabalho e significa o seguinte: não é porque a gente está falando tudo isso no mês de fevereiro que mudou tudo. Vai ter que haver uma mudança de cultura. A mudança de cultura é muito mais complexa, então não basta ter no papel. A gente vai ter que ter no coração, na mente, então vai ser um trabalho grande. Mas eu queria só dizer para você o seguinte: no primeiro domingo, nós ouvimos sobre quem somos, a nossa identidade espiritual, que é a nossa essência. No segundo domingo, como é que nós caminhamos com Jesus diariamente, que fala da nossa jornada. Depois, no terceiro, como crescemos, domingo passado, através das estações da fé, que é o coração da nossa igreja. Quando você entra ali no café mesmo, né? Falando em fé, café, né? Ali onde você chega no lugar de café, tem as 5 estações, onde você pode olhar esse processo de crescimento que Jesus planejou para cada um de nós. E hoje, eu vou falar para vocês rapidamente, é para onde Deus está nos levando como igreja, e isso depende muito de você, depende muito de cada um de nós. Foi feito um trabalho com a equipe que ajudou no planejamento, então nós contratamos alguém, um especialista em vídeos, também montou para a gente esse vídeo, e tudo que você vai ver é da nossa igreja, é o que está aqui, são pessoas daqui. Então assista comigo rapidamente com uma introdução dessa mensagem. Vamos lá. Você conhece a Igreja Missionária do Aeroporto? É uma comunidade acolhedora, de fé viva e fundamentada na palavra. Desde o início fomos chamados a cuidar de pessoas. A nossa primeira ação foi estender a mão a mulheres grávidas que enfrentavam abandono e rejeição. Em meio à vulnerabilidade fomos refúgio. Éramos como uma arca, protegendo e preparando vidas para um novo começo. Um ambiente seguro em meio às tempestades, um lugar de segunda chance. Ao longo da nossa história vimos corações transformados, famílias restauradas e vidas renovadas pelo poder do Evangelho. E hoje, com a mesma essência, nós seguimos adiante. Fomos e continuamos sendo uma igreja onde Jesus é o centro. Um lugar de recomeço que conecta pessoas e proclama o Evangelho. Vivemos tempos de constante renovação espiritual, cultural e comunicacional. Como igreja, nós entendemos que anunciar o Evangelho exige sensibilidade, clareza e relevância em cada geração. A identidade que nos trouxe até aqui cumpriu seu papel com fidelidade. Mas chegou o tempo de expressarmos quem somos e para onde estamos sendo conduzidos. Em 2025, vivemos um momento de virada, não de ruptura, mas de amadurecimento. E a Igreja Missionária do Aeroporto passa a se chamar a Arca.
uma nova identidade que expressa a nossa essência, a nossa missão e o nosso compromisso contínuo com o propósito de Deus. É uma igreja que acolhe, conecta e proclama com leveza e profundidade e propósito. A nossa jornada continua e seguimos servindo e cuidando de pessoas que Deus tanto ama. E fazemos isso a partir de 3 movimentos que moldam a nossa identidade como comunidade. Para cima, identidade e direção. Olhamos para cima buscando intimidade com Deus e, mais do que práticas, buscamos relacionamento. E dessa comunhão nasce direção clara, segura e cheia de propósito. Jesus é o centro, sempre foi e sempre será. Para dentro, conexão e formação. Em nossa arca cultivamos vínculos verdadeiros e investimos em formação, discipulado e crescimento. Cada pessoa é chamada a viver o seu propósito com fé sólida e com coração ensinável. Somos uma família em construção, juntos em Cristo. Para fora, salvação e impacto. E seguimos para fora levando salvação, esperança e transformação. Somos luz na escuridão, chamados para servir, amar e proclamar. Somos uma igreja que honra a sua história, que vive com propósito e caminha com esperança para o futuro. A Arca é mais que um nome, é a nossa missão em movimento. Uma identidade que expressa quem somos, uma marca que carrega propósito. Bem-vindos à Arca. Só que você vai entender que arca, por que arca? O que deu nesse pastor, né? O que houve? Vou pedir para vocês levantarem, por favor. Depois levantarem, todos virem para esse lado aqui, por favor, para cá. Viraram? Olhem para cima agora. Você está na arca. Ok? Se você virar para o outro lado, você vai ver a mesma coisa. Isso não é invenção minha, né? Não foi de mim, não veio. Isso é coisa de Deus. Tá bem? Podem sentar-se então, obrigado por isso. A nossa estrutura, né? Põe, eu acho que tem um slide, o próximo, põe para mim. Olha só, a arquitetura, à esquerda aí, você tem a arquitetura dela, é feito como uma arca. Eu preciso dizer para vocês que eu não sabia de nada disso. Quando cheguei aqui eu não sabia disso, não sabia que... Quando você viu falando de mães solteiras e depois... No final, crianças, é que a gente tem do lado aqui uma escola que atendemos hoje quase 160 crianças diariamente. Isso a gente faz há muitos anos estamos fazendo. Então, você vai ver aí. Aí eu tirei lá da escola, você olha e você vê a igreja de lado, ela é isso aí. É a arca de Jesus. Né? Então, para mim, isso é maravilhoso, para a gente entender isso. Então, dizendo para vocês, isso não é coincidência, não é estética, isso é profético. Amém? Você vai entender porque é profético. Por muitos anos... Nós somos conhecidos como Igreja Missionária do Aeroporto. E eu comecei a estudar e descobri o seguinte, que as igrejas estão assim, você vai ver, um nome aqui é fictício, mas alguns são verdadeiros. Missionária do Jardim das Flores, né? Se você for em outros lugares, nós estamos no Brasil todo. Missionária Central, Missionária do Jardim Ipanema. O que eu descubro com isso? Que o que nós estamos colocando no nosso nome de Igreja Missionária era só uma referência distintiva para a gente diferenciar uma igreja ou outra, para saber onde estava, geográfico, o objetivo era mais isso, algumas vezes é isso, aeroporto aqui, Jardim Ipanema, seja onde for, ou central, porque está no centro, mas estava mais ligado ao endereço, é um mapa. E quando estávamos estudando, tentando encontrar, né, qual é a essência dessa igreja, o que ela realmente é, como funciona tudo isso, então a gente descobre que nós temos um chamado maior do que falar em aeroporto, né? Aeroporto fica assim, essa referência, qual é missionário do aeroporto, é só referencial. Nós queríamos mudar do referencial para o intencional. Quando a gente muda de aeroporto para arca, a gente está trazendo uma intenção, a gente está falando de propósito, a gente está falando de missão, a gente está falando de identidade espiritual. E é onde eu quero entrar um pouquinho com você. E para que essa mudança faça sentido no seu coração,
e não seja uma coisa que você fala, isso aí é só um planejamento, eu quero ver com você, estudar a Arca de Noé rapidamente, para você entender que é um modelo espiritual a Arca, e traz todo sentido para nós hoje, Igreja de Jesus, igreja agora não mais igreja missionária do aeroporto, mas é a Arca, igreja missionária. Amém? Vamos falar isso? A Arca, igreja missionária. Fica bom isso, hein? Fica legal, né? Vamos entender então algumas coisas e trazer para a nossa realidade. São pelo menos, eu acho que 7, se não me engano, que eu peguei de sentidos aqui. A primeira, a Arca representa chamado à obediência da fé. Quantos não conhecem a história de Noé, ele é chamado por Deus, ele é obediente a Deus, numa época que as pessoas estavam distantes de Deus e eram perversos em todo o seu caminho, e Noé ouve a Deus. Imagina, não é porque não chovia, não é porque não tinha nada daquelas coisas que Deus estava dizendo, muito mais construir naquela época uma arca. É loucura isso, né? E tem um filme dos Estados Unidos que fizeram o cara construindo a arca nos nossos dias, e ele só podia libertar, acho que aquele lugar, se as pessoas entrassem na arca. A loucura era a mesma. Como é que cara é esse? Que arca é essa? O que esse cara está dizendo? Que vai chover, vai terminar com água. Mas ele é temente a Deus, ele é obediente a Deus. E ele ouve o chamado de Deus. Então, assim como Deus o chamou, e ele foi obediente, Deus nos chama também, a cada um de nós. E nós estamos obedecendo, porque aqui existe uma igreja viva por mais de 60 anos. Amém, irmãos? Então, não é marketing, né? A mudança de nome é obediência ao Senhor. E nós queremos dar propósito, é isso que nós estamos fazendo aqui. Segunda coisa que acontece com a arca também, ela representa testemunho e condenação. Eu coloquei uma palavra ali do lado de salvação do mundo, né? Mas na verdade o peso da palavra aqui é testemunho e condenação. E a gente não quer falar de condenação. Jesus diz, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Mas ele diz assim que eu sou uma pedra de tropeço, ele estava dizendo. E quem cair sobre essa pedra, quem tropeçar nela está perdido. E a ideia era o seguinte, alguém um dia pregando me chamou muita atenção sobre essa pedra, que ele está dizendo assim, ou você se lança sobre essa pedra e se quebranta, ou ela cai sobre você e te estraçalha. Então a mesma pedra que salva é a que mata. Ele está dizendo o seguinte, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, eu queria muito passar a mão na cabeça das pessoas e dizer, olha, dá mais tempo, espera mais um pouco. Mas a nossa palavra e aquela arca era um testemunho. Estava dizendo para o mundo sobre a condenação que viria, se eles não entrassem e não aceitassem a solução que Deus estava dando. Então, a arca era um sermão vivo, sendo pregado todos os dias. Cada martelada que Noé fazia era uma pregação para aquelas pessoas naquela época. Cada martelada. Eu penso que cada culto que nós temos, cada pregação, cada louvor, cada coisa que estamos fazendo está falando da nossa missão, é a nossa presença aqui. Nós estamos testemunhando para Londrina, para essa cidade, que Jesus é real. Quando a gente fala sobre a ceia, na Santa Ceia, está dizendo, anunciem a minha morte até que eu venha. Nós estamos, quando estou dizendo na ceia, está tudo bem comigo e Deus. Jesus, está tudo bem com a gente. É o testemunho que eu estou dando cada dia, de que Ele é real, que eu entreguei a minha vida, que Ele mudou a minha história, que a salvação continua, Ele continua fazendo isso. Então a arca não é um prédio. Eu queria que você entendesse, a arca aqui está falando de nós, de gente, apesar de ter essa estrutura, é uma mensagem, a mensagem que eu e você pregamos com a nossa vida, todos os dias, para que as pessoas conheçam Jesus. Amém? Terceiro, a arca representa o sinal da paciência de Deus. Você sabe por quantos anos Noé pregou? Ou preparou o povo e quanto tempo demorou para a arca ficar pronta? Os estudiosos têm uma diferença ou outra, mas a maioria diz que foram 120 anos. 120 anos, cada martelada, cada palavra, falando da graça de Deus, da oportunidade que eles tinham de se libertar. E quando você olha, não era tão simples. Só entra na arca e você está salvo. Em Jesus é a mesma coisa, só receba Jesus na sua vida. E nós passamos
e as pessoas passam pelos mesmos problemas. São os mesmos dilemas cada dia. Nós estamos aqui há mais de 60 anos, não deu 120 ainda, espero que passe disso, a menos que Jesus volte antes, aí tudo bem. E nós estamos aqui para dizer que ainda continuamos esperando, continuamos clamando, a gente continua levando salvação para as pessoas. Nós somos um sinal da paciência de Deus. É interessante que Deus demorar a enviar Jesus para voltar, para nos levar, é a paciência de Deus com a gente e a paciência de Deus com os perdidos. Paciência com a gente que não faz a obra que deveria fazer como deve, para avançar, para adiantar, e paciência com aqueles que ainda não o conhecem, para dar oportunidade de, quem sabe, entrem nessa arca, quer dizer, aceite a salvação de Jesus. Quarto, a arca representa o cumprimento da justiça divina. O dilúvio veio, ele disse que viria e veio, e a justiça de Deus se manifestou. Nós estamos vivendo uns dias tão complicados. Você vê ataques aos nossos valores, ataques à família, ataques a tudo aquilo que Deus estabeleceu desde o princípio. Então nós vivemos um momento de confusão, de violência. E eu acho que a violência, né, nas redes hoje não tem igual. Não dá para você ver como aquelas pessoas que estavam escondidas, pessoas que não tinham coragem de falar, hoje através de redes sociais, falam cada coisa e estraçalham a vida das outras pessoas. Então medo, né? E tudo é relativo, depende de quem está falando, de quem está fazendo. Então perdeu-se os valores absolutos. E a arca, e a nossa arca hoje, é um lugar para a justiça de Deus. Por isso que é um lugar que nós não podemos nos conformar. A Bíblia diz, nós não podemos entrar na forma do mundo. Nós temos uma forma de viver que é nova, que é uma mudança de mente, e nós não podemos ser levados pelo mundo, a gente tem que ser firme, por mais que a gente esteja na contramão, contra a maré, nós precisamos ficar firmes na palavra, na verdade, e desta forma a gente vai anunciar o amor e a verdade de Deus, da sua palavra para esse mundo perdido. Quinto, a arca representa a preservação da vida. Jesus está dizendo, vós sois o sal. Alguém já disse assim, todo mundo briga contra cristãos, contra evangélicos, e eu não quero pegar e dizer que não existe no meio dessas pessoas, e numa grande maioria de nós, que pessoas que só têm nome, mas não são, então isso é uma vergonha, é uma pena. Mas vamos dizer assim, você não conseguiria viver num lugar onde não há cristãos. A liberdade que as pessoas têm, que dizem que têm liberdade, lutam por ela, e querem mudar e transtornar, não é nem transformar, transtornar tudo, só é possível porque existem valores cristãos, e eles existem, e aí por isso que preserva, e a vida está preservada. Mas se tira a igreja, se tira a palavra de Deus, os valores de Deus, tudo se perde. Por isso que quando fala do sal, o sal ele tem esse, além de dar sabor, ele preserva a vida, e nós como igreja devemos estar aqui para ser vida, esperança, para essas pessoas que estão perdidas e sem rumos. Então, a igreja representa e deve representar um ambiente seguro no meio da tempestade. As coisas estão difíceis demais. É impossível você não sentir a presença de Deus. Onde você vai ouvir falar o que está sendo falado aqui? Onde você vai poder cantar o que se canta aqui? Eu não consigo entender. Para um pouquinho para ver. Você tem milhares e milhares e milhares de jovens, adolescentes e pessoas de mais acima de idade, horas e horas esperando um cantor para cantar as maiores besteiras. Olha lá, presta atenção no conteúdo. E aí você vem aqui, passa 1h30 na presença de Deus, e a única coisa que você ouve é um louvor e adoração a Deus, oração para Deus, e o objetivo de nós aprendermos e termos um coração transformado, para sermos parecidos com Jesus, para a gente amar como Jesus, e essa palavra que faz toda a diferença. Então é lugar de cura, é lugar de restauração, lugar onde as famílias são preservadas. Você nunca vai encontrar um pastor, pelo menos um homem de Deus, que vai dizer, pode divorciar, termina mesmo, acaba mesmo. Não, nós vamos lutar até os últimos segundos e últimos momentos da sua vida, tentando ajudá-lo a perceber a furada que você está entrando, se você quebrar princípios de Deus. O objetivo dele é renovar a família, que é o núcleo e a base de tudo. Então o aeroporto não vai ser um endereço apenas. Aqui essa arca tem um propósito. O nosso propósito é servir a Deus e mostrar o amor de Deus. Amém, irmãos? Sexto lugar,
a arca representa sinal de aliança. Achei interessante que Deus põe um arco, e esse arco, vale uma hora preparar uma pregação só para isto, é como se fosse um arco e flecha. Ele pôs o arco no sentido de descanso, que não está direcionada a sua flecha para mim e você. Ele fez um pacto com a gente, então cessou a guerra entre nós. Nunca mais vou destruí-lo desta forma. É uma aliança que ele faz com o seu povo, com aquele sinal. A arca representa isto, aquele arco-íris que vocês conhecem, um sinal. Então a arca também, igreja missionária, é um sinal de que Deus ainda faz aliança com as pessoas, com as famílias e com as cidades. Amém? Eu sei que é mais do que declarar a minha família do Senhor, é mais do que declarar a cidade do Senhor, mas a gente pode sim dedicar a nossa vida ao Senhor, dizer a minha vida é do Senhor, e quando eu passo a viver a vida do Senhor, eu passo a afetar positivamente a vida de todas aquelas pessoas que estão ao meu redor. E eu estou lembrando, eu tenho uma aliança com Cristo. Cada um que for em qualquer lugar chegar e ver a minha aliança vai saber, eu sou casado e a minha vida pertence e foi entregue para alguém. E o que Jesus está dizendo é isso exatamente, que nesta casa, nesse lugar, as pessoas vão encontrar você, vão sentir o cheiro de Jesus, amém, irmãos? O bom perfume de Cristo, por causa do seu comportamento, por causa do jeito que você vive. Gente, eu moro num prédio, as pessoas nem me conhecem, não dá para encontrar o tempo todo, mas sempre sabem que tem um pastor. E não tem jeito, todas as vezes que encontrar, eles sabem, e a maneira que agem é diferente com todo mundo. Claro que também eu dou testemunho bem lá. Mas eu estou dizendo, essa é a ideia, que quando você é de Jesus, transformado por Jesus, onde você estiver, no seu carro, no seu trabalho, no seu negócio, onde estiver, as pessoas vão perceber algo diferente nesta vida, alguém transformado, alguém que tem um compromisso, uma aliança com Deus. Não é só pertencer a uma igreja, você pertencer à igreja missionária, e porque ela mudou de nome, a arca, não vai alterar nada na sua vida. Vai alterar se você pertencer a Jesus Cristo, e você ter um compromisso tão profundo com Ele, tão diferente, e a sua vida mudar tanto, e você exalar Cristo, e aí então o mundo vai ver que você tem uma aliança, um compromisso. Amém? Nós estamos aqui para ajudar você a fazer uma aliança com Jesus. É isso que a gente está fazendo com os nossos adolescentes, com as nossas crianças. Estamos mudando tudo lá embaixo, para oferecer o melhor. Lembra que nós temos o projeto Pensa Laranja, que é um material que vem internacional, as melhores igrejas trabalhando um material para ensinar os nossos adolescentes, crianças, adolescentes e jovens, para que eles sejam, que tenham caráter de Cristo, não sejam religiosos, nem sejam crentes bonitinhos. Sabe o que é um crente bonitinho para mim? Ele faz tudo certinho, nossa, educado, bonitinho, mas dentro do coração ele tem raiva, tem ódio, tem inveja. Não é isso, isso não muda nada. Eu não quero crianças bonitinhas, comportadinhas. Nós queremos pessoas que sejam transformadas por Jesus desde criança, e que entendam o que é a inveja, o que é o rancor, o amor, o que é perdoar, o que é abrir mão. É isso que nós queremos e estamos trabalhando nesse lugar. Um aviso para você que está visitando. Isso aqui tudo está na parte do estamos trabalhando para que a nossa igreja chegue lá. Amém? É uma igreja imperfeita, mesmo quando ela fizer tudo isso, a gente continua sendo imperfeito. Ninguém é perfeito e jamais será. O que a gente luta é para sermos saudáveis. Uma família saudável. Família que tem problemas, que luta, que briga, que tem discussões, mas que acerta os seus problemas e sempre sai bem, no meio de tudo, para a glória de Deus. Amém? Então somos uma igreja que abraça, que acolhe, é isso que nós estamos trabalhando nas 5 estações, que caminha junto, uma igreja de pacto, uma igreja de compromisso, uma igreja de fidelidade. É isso que nós estamos falando com Deus. 7º e último, a arca representa garantia de um novo começo. Não foi isso que aconteceu? Quando a água baixar, a pomba vai voar, e você vai encontrar, então, chegou. A arca fala de recomeço. Quando você estuda isso, tem justiça de Deus, tem oportunidade de Deus, né? A água que vai levá-los até lá como batismo, vai salvá-los e vai chegar naquele lugar para um novo tempo, nova vida, recomeço, segunda chance, chamado para viver o sobrenatural de Deus. Tudo recomeçou com aquela família. E Deus está dizendo isso para mim, e nós estamos aprendendo isso aqui hoje. A arca não é o fim, é um começo. Começo da sua vida com Jesus. Interessante que a nossa missão aqui
é levar cada pessoa a um relacionamento crescente com Jesus. E quando a gente fala de jornada, a gente está falando isso mesmo, de você começar uma caminhada com Jesus. Então não é um evento, eu vim na igreja, que legal, né? Eu agora sou batizado, você já ouviu isso de mim, eu quero repetir. Que legal, agora eu tomo ceia, que bom. Não, mas não é disso que ele está dizendo. Agora frequenta a igreja, tem uma igreja? Não, não é disso. Nós queremos ajudar você a entender. E nada disso tem sentido se você não se relacionar com Jesus. Se você não amar Jesus. Se você não aprender a andar com Jesus. Se você não entender que Jesus diz que lá nessa jornada e no processo, você começa uma criança espiritual, mas há todo um trabalhar dele, por isso que é um relacionamento crescente com Jesus. O objetivo é eu e você sermos transformados na imagem de Jesus. E imagem não é ser parecido com Jesus, não é deixar cabelo comprido, como muita gente acha. A imagem de Jesus é amar como Jesus, é pensar como Jesus, é sentir como Jesus, é tudo isso. Se comportar como Jesus, ter os mesmos valores de Jesus. Então, nosso objetivo aqui não é fazer a arca um lugar, nossa, agora nós somos diferentões, nós somos os melhores, nada disso. Seremos os melhores se o nosso caráter for o caráter de Cristo, se nós buscarmos viver a vida de Jesus cada dia. Se você entender que o projeto na sua vida é o quanto você é parecido com Jesus, mais com Jesus hoje do que era antes. Amém? Eu tenho que olhar para a minha vida como pastor. Eu não posso pregar o que eu preguei há 40 anos atrás, quando comecei, 30 e poucos anos atrás, quando comecei. Não pode ser assim. Eu tenho que todos os dias ter uma experiência nova com Jesus na palavra, minha experiência com Ele para eu poder contar, para me manter renovado. E Deus é Deus de coisas novas. Ele diz que do interior de cada um de nós iriam fluir rios de água viva. Então não é gotinha espiritual, não tem nada a dizer gotinha para Jesus, né? É rios de água viva que vão fluir do nosso interior. Significa que você vai estar o tempo todo sendo uma bênção para as pessoas que você encontrar. Você entende isso? Eu disse que uma boa coisa para a gente medir o tamanho da vida espiritual, citei domingo passado, quero lembrar, é você olhar quem é o assunto quando você encontra com as pessoas. Se o assunto foi assim, eu tomo tantos e tantos remédios, eu tenho depressão, e eu estou com assim, então você já sabe quem é. Agora, quando a gente tem Jesus, e a gente cresce em Jesus, o assunto é o outro, e o assunto é Jesus. Eu posso ouvir a pessoa com a sua dor, eu posso entender a sua dor, posso orar por ela, ministrar a graça e ir em frente. E isso é maturidade espiritual, é para isso que somos chamados. E o meu desejo com essas estações, com tudo que estamos fazendo, é tirar você e eu da nossa meninice espiritual e levarmos a ser tudo quanto Jesus Cristo é. E a gente mudar o assunto. O assunto já não será mais Israel, não será as necessidades do Israel, o assunto será a pessoa que Jesus morreu e eu sou um representante de Jesus aqui para essa pessoa. E a minha vida é uma bênção para a vida dela. Amém? Então é um novo mundo. Tudo isso. Um novo começo. Eu queria concluir da seguinte forma. Estamos falando nisso, nossa identidade e a nossa missão. Então, aeroporto era uma localização. Agora a arca é destino. Amém? Aeroporto era referência. A arca é propósito. Está vendo a diferença? O aeroporto era onde nós estávamos. A arca é quem nós somos. Nós somos de Jesus, nós nos amamos, nós somos parecidos com Jesus, nós somos a igreja do recomeço, da preservação, da missão, da graça, da aliança, da nova vida, da obediência, da esperança, da presença de Deus. É isso que faz a diferença.